Saudamos você com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a tua vida, que Ele continue te instruindo e, em especial hoje, Ele possa mais uma vez abrir os teus olhos, ou se é pela primeira vez, abrir os teus olhos para que você possa enxergar o que vai acontecer em breve. Abrir mesmo, sabe? Porque as coisas estão acontecendo assim por trás das cortinas e as pessoas não têm a menor ideia do que espera elas. E é disso que nós vamos tratar hoje. O estudo ele está baseado em Daniel capítulo 11. E nós vamos estudar em breve, mas não sem antes fazer aquilo que o Senhor ordenou, que é o que está escrito em Malaquias capítulo 3, versículo 10. O Senhor diz assim: trazei todos os dízimos à casa do Senhor, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui existe um mandamento e existe uma promessa. O mandamento é reconhecermos a Deus como aquele que nos dá tudo. O que nós temos, o que usamos, tudo Ele dá. Então, como reconhecimento, 10% da nossa renda, se formos empresários ou profissionais liberais, ou do nosso salário, se nós formos empregados, Deus espera que nós devolvamos a Ele para um lugar chamado Casa do Tesouro aqui na Terra. A Casa do Tesouro é o lugar onde há o mantimento, segundo a Bíblia diz. E o mantimento é o pão da palavra. Em João capítulo 6, o Senhor Jesus falou: eu sou o pão da vida. Então, irmãos, a Casa do Tesouro é o lugar onde se prega a verdade. Daí se entende que não é qualquer igreja. Porque nem todas as igrejas podem estar pregando a verdade, posto que cada uma prega uma coisa, certo? Então, Deus não é Deus de confusão, Deus é Deus de coerência, Deus de harmonia. Há uma frase que diz: a coerência, sejam bem-vindos, a coerência é uma joia, né? A coerência é de fato uma joia. Então, meus queridos irmãos, o que vamos fazer aqui é meramente apresentar o que o ministério tem feito, com respeito às crenças do ministério, que o ministério prega. Você que está nos assistindo pela primeira vez, recebe a recomendação de acompanhar outros vídeos, entrar no nosso site, que é o advertenciafinal.com.br, e ver se elas coadunam com o que você aprendeu da verdade. Se você está convencido de que aqui a verdade é pregada, amém. Aí nós podemos te indicar como você faz para devolver os teus dízimos e ofertas. O que o ministério faz com isso? Primeiro, eu não recebo nada, eu não sou assalariado, sou ofertante e dizimista como você. O que nós fazemos é custear materiais evangelísticos. Aqui eu tenho um leque de folhetos e agora essa semana nós vamos mandar rodar inclusive alguns títulos novos. Temos pelo menos 2 novos. E aqui eu acho que nós já temos uns 10 títulos, mais ou menos. E graças a Deus terminamos mais um livro. Então já mandamos para diagramar, está na fila. É um livro sobre as 2.300 tardes e manhãs e Daniel capítulo 8. É um tema que a gente vem estudando aí há algum tempo, né? E agora, graças a Deus, vai ficar disponível. Olha, irmãos, acho que vai faltar dedo aqui para segurar. Mas enfim, você que está nos assistindo, você entra em contato, pede a lista dos materiais, a gente vai te mostrar. Nenhum desses folhetos aqui tem custo, tá? Você vem, recebe, faz o teu evangelismo. Já foram pagos com o recurso que vem para o caixa. Também a igreja está sendo construída, a igreja sede. Vocês podem ver que não se trata de um templo faraônico, é um templo humilde, com capacidade para 100 pessoas, que cumpre a legislação da cidade de Curitiba. Está situado no bairro Campo Comprido, rua Frei Lívio Paniza, número 530. Irmão Cândido, não sei se já temos aí as fotos disponíveis, você que está de longe já pode nos acompanhar. Como pode ver, eles estão fazendo o recobrimento das paredes com como é que se chama, irmãos? Me ajudem, eu não sou da área de construção civil. Com o reboco, é isso, né? O reboco está alisando
Aí não vão passar o calfino, que hoje em dia não se passa mais calfino, né? É outro tipo de acabamento, eles estavam me explicando lá. Então vocês podem ver que as paredes já começam a ser recobertas, amém? Então as coisas estão acontecendo, a obra está andando, nós estamos na etapa 8 da construção. Peço orações aos irmãos para a continuidade desse projeto. Nesta semana nós enviamos novamente um obreiro para Madagascar, fazer a segunda missão. Ele tinha ido já meses passados, ficou lá cerca de 30 dias, voltou, mas nós tivemos uma notícia triste. O irmão que estava à frente do trabalho sofreu um acidente e teve as 2 pernas amputadas, o irmão Humber, peço orações por ele, e aí tivemos que, às pressas, destacar um outro irmão para dar sequência aos trabalhos, irmão Lopes. Peço orações também pelo irmão Lopes, que Deus possa acompanhá-lo nesta missão. E também o ministério já está em 13 países e avançando. Peço orações pelos nossos irmãos e vamos dar sequência aos trabalhos. O material evangelístico do ministério está disponível em vários idiomas. Portanto, se você está nos assistindo de outro país fora do Brasil, entre em contato. É possível que já haja material no teu idioma e aí você faz o teu evangelismo no teu local. Amém? Então, para ser possível todo esse trabalho, a diagramação de novos materiais, a construção, né, o envio de missionários, tudo isso exige recursos. E Deus ideou o projeto dos dízimos e ofertas para o cumprimento deste propósito. Para finalizar, você que não conhece a obra, né, mas já é dizimista e quer ter ciência de que se faz uma administração com transparência, entre em contato e solicite o relatório de aplicação de dízimos e ofertas que a igreja cede para você, tá bom? Ela só não cede para o curioso. Então, se você é de longe, manda o comprovante do teu depósito, a gente vai identificar para ver que você de fato é um ofertante ou dizimista e aí a gente manda o relatório para você, tá bom? Você que tem interesse de dizimar e ofertar neste ministério, você que está convencido de que esta obra é do Senhor, eu vou te passar o número do WhatsApp. Nós não temos o hábito de divulgar a conta pelo vídeo, mas você que tem interesse pode receber a informação solicitando para nós. Tome nota do número. DDD 41, número 995098425. E se você está fora do Brasil, lembre-se de colocar no início do número 55, que é o código do país. Nós vamos nos colocar em pé. Aqueles que se prepararam vão fazer a devolução dos seus dízimos e ofertas. Enquanto isso, estaremos louvando ao Senhor. Amém? Foi quando com Cristo tive um encontro que jamais esquecerei. Da vida cansado no mundo perdido, então a sua doce voz eu escutei. Com tanto amor me chamou, amor que eu jamais fiz por merecer. Quando ele me disse assim: vinde a mim, se estás cansado, eu te aliviarei. Com tanto amor me atraiu, com tanto amor que eu não resisti, chorando minha vida a ele
Meu melhor momento foi quando o encontrei. Meu melhor momento. Vamos nos colocar de joelhos e falar com Deus. Santo e bom Deus, que nos altos céus habitas, nós queremos te agradecer, porque o Senhor não tem nos faltado. Segundo as nossas necessidades, o Senhor tem suprido. E queremos agradecer, porque foi possível apresentar ao Senhor estas pequenas contribuições em dízimos e ofertas. Pedimos ao Senhor que continues abençoando o teu povo, dando o pão, a água, a vestimenta a cada um, Senhor, e o seu teto. E pedimos que o Senhor possa abençoar de maneira especial também os nossos irmãos que foram afligidos recentemente na África, que também o Senhor proveja para eles, ó Deus, e que para ninguém haja falta. Pedimos ao Senhor que o Senhor abençoe, dê sabedoria àqueles que estão a cargo da administração desta obra, para que possam, Senhor, fazê-lo com sabedoria e prudência, e o teu recurso venha render o máximo, e assim a tua missão seja cumprida, o teu evangelho seja pregado a toda nação, tribo, língua e povo. Abençoa, Senhor, todo ofertante e todo dizimista, abre as portas para cada um, e vem estar conosco agora nesta segunda hora. Fala a todos nós, ó Deus, ao teu povo, concede corações abertos, e em especial, Senhor, que o Senhor possa usar o teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, para que Ele venha instruir a tua igreja por meu intermédio. E que não seja eu, mas Ele, falando aos teus filhos, instruindo o teu povo, mostrando a verdade, abrindo os olhos, para que todos que quiserem tomem as decisões certas e andem no caminho. Pedimos estas bênçãos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Queridos irmãos, como nós tínhamos comentado, o estudo de hoje está no capítulo 11 do livro de Daniel. É um capítulo muito pouco compreendido, mas que o Senhor tem aberto ao entendimento da sua igreja. E ele fala de coisas que vão acontecer tão logo, por isso é tão importante. Em Daniel 10, versículo 1, começa a história do contexto de Daniel 11. Na verdade, a revelação, desde o capítulo 10 até o 12, é uma só. Se vocês tiverem o interesse, a curiosidade de lerem em casa, do capítulo 10 até o 12, vocês vão ver que é uma narrativa só, sem interrupção. Por isso começamos no capítulo 10, porque ele nos posiciona no tempo. No versículo 1 é dito: no terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome se chama Beltesazar. E a palavra é verdadeira e trata de uma guerra prolongada. E ele entendeu essa palavra e teve entendimento da visão. Então tem dois pontos chaves aqui. Primeiro é o quando ele recebeu a visão. Terceiro ano do rei Ciro. Outro é o que. Ao que se refere a visão? Guerra prolongada. A ideia de guerra prolongada é uma guerra que parecia que ia terminar antes, mas ela acabou se estendendo mais do que parecia que ela duraria. Isso mostra que o mundo vai sofrer, e muito com respeito a isso. Nós tivemos uma guerra que já não durou pouco, foi a Segunda Guerra Mundial, durou cerca de 5 anos. Agora, quando falamos de uma guerra prolongada, nós podemos esperar daí para mais. Uma guerra que vai durar muito tempo e vai alterar totalmente o cenário do nosso planeta. Ok, quando é que isso vai acontecer? Há coisas aqui que nós já estudamos, eu considero como matéria dada, e aconselho vocês vocês que estão assistindo no vídeo, a assistirem novamente
as mensagens que falam de Daniel capítulo 11, do cativeiro babilônio, etc. Aqui eu só vou fazer uma breve recapitulação, então reaconselho vocês a estarem atentos ao quadro, e aí vai ficar mais fácil de acompanharem. Essa caneta não sai bem? Não, o vermelho sai, né? Tá faltando a caneta aqui. Tudo bem, vamos lá. Aqui. Ah, então vamos desenhar um pouco mais em cima aqui. Diferente, não é essa? Estão falando que é a outra caneta aqui. Dentro da caixa? Opa, ok. Vai melhorar para vocês aí. Então vamos lá. Ah, agora sim. A história começa quando o povo de Israel foi levado cativo para a Babilônia. Então existe um cativeiro babilônico. O que aconteceu? O povo de Israel se afastou de Deus. E aí Deus permitiu que eles fossem conquistados pela Babilônia. E lá permanecessem durante 70 anos. Esses 70 anos finalizaram quando os babilônios foram derrotados pelos medos e persas e, mais tarde, um rei de nome Ciro subiu ao trono. No primeiro ano desse rei, o rei Ciro, ele fez um decreto. Esse decreto aparece no livro de Esdras, capítulo 1. E nesse decreto ele liberou os judeus para retornarem para Jerusalém. E aí marcou o fim dos 70 anos. Daniel relata o ocorrido no terceiro ano de Ciro, portanto 2 anos mais tarde. E a partir daqui é que nós temos a história de Daniel 11. O trabalho que nós temos é transportar isso para os nossos dias, tentar entender o que é que vai acontecer na nossa época. Para isso, basta nós fazermos alguns paralelos e aí as coisas vão esclarecer. Primeira coisa a se entender: o povo de Israel era um povo que guardava o sábado e não cria na Trindade. Então eles eram sabatistas e monoteístas. Mono é de um, né? Monoteístas. Estes eram os judeus. Quando eles foram levados cativos para a Babilônia, a situação deles mudou. Enquanto no templo de Jerusalém eles tinham o privilégio de adorarem um único Deus, o Pai, quando eles foram levados cativos, eles eram obrigados a adorarem os deuses babilônicos. E os babilônios criam na Trindade. A Trindade babilônica era composta de 3 deuses: Bel, Marduk e Ishtar, né? Tá aqui. E aí eles permaneceram 70 anos cativos da Trindade, ao final dos quais, pelo decreto de Ciro, foram autorizados a retornar e voltar à adoração ao verdadeiro Deus aqui. Então, aqui tem um período de Trindade. Vou escrever em... Essa aqui eu acho que pode ser que esteja boa. Aqui. E aqui há um retorno ao monoteísmo. O marco é esse aqui. Decreto do rei, do imperador Ciro. Ora, nos nossos dias, havia um povo que também era conhecido como sabatista e monoteísta, e inclusive
se tornou o povo do sábado, por assim dizer. Quando você encontra alguém que guarda o sábado, geralmente as pessoas perguntam para ela: você é adventista? Não é assim? Adventista do sétimo dia. Os adventistas do sétimo dia são o povo mais numeroso da terra guardador do sábado, hoje. Isso há algumas décadas eles ultrapassaram os judeus em número. Portanto, o que foram judeus lá atrás, hoje, ou na era mais moderna, são adventistas. Eles nasceram como denominação em 1863 como sabatistas e monoteístas. Só que em 1931 a história mudou. No livro de crença deles, eles colocaram a crença na Trindade. E exatos 70 anos mais tarde, em 2001, houve um grande levante dentro dessa denominação e muitas pessoas do mundo inteiro retornaram ao monoteísmo, abandonando a crença na Trindade. Então aqui nós já conseguimos nos achar no tempo. Ora, 2 anos depois de 2001, é onde a gente precisa chegar, é 2003. Pronto. Contexto de Daniel 11 é esse aqui. Então a revelação que nós vamos ver no capítulo 11 de Daniel é de 2003 para frente. O que ele fala? Daniel 11, versículo 2. E agora te declararei a verdade. Eis que ainda 3 reis estarão na Pérsia, e o quarto será acumulado de grandes riquezas, mais do que todos. E esforçando-se com as suas riquezas, agitará todos contra o reino da Grécia. Ele fala de uma sequência de reis, governadores, enfim. Só que na época passada eram reis persas. E hoje? Os persas, eles eram conhecidos por uma característica muito peculiar, que era dar liberdade religiosa aos povos. Isso a gente vê daqui, O rei Ciro assumiu e logo liberou os israelitas para voltarem a cultuar o verdadeiro Deus. E nós temos, na era moderna, hoje, um país que é conhecido como o reduto da liberdade religiosa, ou seja, o refúgio que as pessoas do mundo inteiro encontraram para poderem professar a sua própria religião, que é os Estados Unidos da América do Norte. A propósito, o Império Persa funcionava nos moldes de uma república, e o governo dos Estados Unidos é republicano também. Como é que a gente sabe disso? Os medos e persas tinham uma forma de governar que era: o imperador podia até aprovar uma lei. Então, por exemplo, o legislativo vem lá, os príncipes falam: olha, rei, a gente queria que o senhor aprovasse que durante 30 dias ninguém vai poder orar para outro Deus, senão só para o senhor. Aí o rei Dario, isso é uma história real, foi lá e caneteou, Disse: não, tudo bem, é assim. Daí ele descobriu que aquilo era uma trama para poderem pegar quem? Daniel. Está lá em Daniel capítulo 6. E aí, quando ele percebeu, ele tentou de toda forma mudar a história. E foi quando os príncipes disseram: sabe, ó rei, que é uma lei dos medos e persas que nenhum edito que o rei decrete pode revogar. Ou seja, uma vez aprovado, o rei mesmo é sujeito à lei. É o que acontece na República. Aqui mesmo, nosso presidente Jair Bolsonaro. Se ele aprovar uma lei, ele tem que pensar bem antes, porque depois que ele assinar, que a caneta dele passar ali pelo papel, ele está obrigado a cumprir aquilo que ele assinou. Então, voltando para cá, os persas representam os Estados Unidos. Daniel 11 vai falar de algo que acontece lá. Estados Unidos. Ele disse assim: olha, 3 reis vão estar na Pérsia, e o quarto vai ser acumulado de mais riquezas e vai agitar todos contra o reino da Grécia. Em 2003, o presidente americano era George W. Bush, que teve os dois governaram, o pai e o filho. Esse aqui já era o filho. O George Bush, ele ficou no poder até 2008. Aí em 2008 entrou outro,
o Barack Obama. Então, em 2016, entrou outro. Donald Trump. O que a profecia diz? Estávamos aqui no ano de 2003. Mais 3 reis estarão no governo. Então veio o primeiro, Barack Obama. O segundo, Donald Trump. O terceiro, não sabemos. Mas o quarto vai se envolver em guerra. A guerra chega aqui, ó. A guerra, no passado, foi contra a Grécia. No presente, é a guerra dos Estados Unidos contra aquele que representa a oposição aos princípios de governo americanos. Nós já estudamos isso com detalhes, a gente vai tentar fazer um paralelo. A Grécia, ela tinha uma característica de catequizar os povos, isso mesmo, catequizar. Só que não era o nome usado. O nome usado era outro, era helenismo, helenizar, né? E o helenismo significa tornar-se grego. Então, quando eles conquistavam um lugar, logo o lugar tinha que incorporar a cultura grega. Por exemplo, Jogos Olímpicos, está aí a prova de que aconteceu mesmo, né? Até hoje, o mundo inteiro está em Jogos Olímpicos, né? Sistema de educação é grego e assim por diante. Tem uma série de outras coisas. Bom, ocorre que existe um país hoje, reconhecido como tal, cujo interesse é catequizar o mundo inteiro e fazer todos seguirem a sua doutrina. É o Vaticano. O único país que você vê que tem esse objetivo, essa meta. Então a guerra vai ser entre Estados Unidos e Vaticano. Ah, eu não acredito, tá bom, isso aí não estou aqui para discutir com ninguém. Vai acontecer isso aí, tá? Agora, o Vaticano não tem exército. Será que é a guarda suíça que vai guerrear contra os Estados Unidos? Claro que não, né? Aquele pessoal vestido com aquelas roupinhas coloridas, né, que a gente vê lá no Vaticano. Não é. Ora, mas tem muitos países que estão alinhados com a ideia do Vaticano. E qual que é a ideia do Vaticano? Pouca gente sabe. Para saber isso, a gente tinha que voltar um pouquinho na história. Eu só vou contar um pouco de história aí para vocês. Lembram que lá na Idade Média, a igreja dominava junto com o Estado? Então era o Papa e os reis, né? Então, só que quando lá em 1798, as forças de Napoleão Bonaparte entraram em Roma, elas aprisionaram o Papa. A França estava cansada do catolicismo. Por isso houve a Revolução Francesa. Cansado de serem explorados pelos nobres e pelos religiosos. Então chegaram a declarar o ateísmo, acharam que a solução era essa. Mas e não entenderam que o problema não estava em Deus, estava na igreja, né? Bom, aprisionaram o Papa. E daí o que aconteceu? A partir dali, os papas, pelo seu orgulho, por não reconhecerem que agora não tinham mais aquele poder, mantiveram-se reclusos. Só que não parados. O que eles fizeram? Eles redigiram uma doutrina, chamada doutrina social católica. Era algo que já se praticava na prática, assim, efetivamente. Só vou tirar que está quente, né? Era algo que já se praticava, só que... Obrigado. Não estava assim, sistematizado, escrito. Os jesuítas já faziam isso, disse que até no Paraguai aqui, que eram alguns conceitos que hoje a gente conhece. Eu vou falar alguns deles. Tem que haver reforma agrária. Já ouviu falar disso aí? Opa, esse já, né? Outra coisa que se dizia também. O trabalhador tem direito de se associar em sindicatos. E a greve é um instrumento legítimo como instrumento de pressão. Outra coisa
que também se falava ali, eu quero não faltar aqui alguns princípios que são básicos, né? Que a propriedade privada, em primeiro lugar, ela tem uma função social, né? Ou seja, primeiro ela atende o público, ou seja, na prática ela não é privada, ela é de todos. Onde vocês veem isso aí? Parece a doutrina do Karl Marx, doutrina comunista ou de partido de esquerda, né? Pasmem, Karl Marx estudou 5 anos em escola jesuíta e acredita-se que era um discípulo do Papa dos jesuítas naquela época e cumpria a cartilha jesuíta. Então, na verdade, o que ele expôs não foi nada novo, não tem nada novo debaixo do sol. Aí tem tanta gente que defende, né, o comunismo. Olhem para todos os países onde o comunismo foi implantado, o que aconteceu? A classe média desapareceu, ficou um bando de pobres, né? E um punhadinho de gente rica, amigo do governo, que eram donos de quase tudo, certo? E a mídia, a imprensa cobrindo tudo isso aí, não fala nada. A mídia só fala pontos positivos do governo. A gente via isso da União Soviética, né? Estamos vendo o nosso vizinho agora, Venezuela. E não é diferente em outros países. Agora, isso é o comunismo? Não, isso não é o comunismo, isso é o catolicismo. Isso é que as pessoas não sabem. Esse é o projeto de poder da Igreja Católica. E tem países que estão alinhados com isso. Como é que eu descubro? Agora sim. Qual é o país que busca estabelecer essas ideologias de esquerda e tal? Bom, vamos lá. Qual que é o país que gosta de um sistema de governo absolutista? Né? Todos esses governos estão alinhados com a doutrina social católica. Fascismo, nazismo, comunismo. Todos terminam igual, inclusive, né? Ismo. Mas não posso falar assim porque tem o capitalismo, né? Que daí não tá alinhado com isso. Mas enfim, né? Eles estão alinhados, é o projeto de poder da igreja. Aí você começa a ver vários países que estão alinhados com o projeto de poder do Vaticano. Outra coisa que está dentro da doutrina social católica, que vocês não sabiam, mas quando começa a doutrina social católica, eles dizem assim, que essa doutrina é uma recomendação de como o governo deve operar. Eles estão meio que dizendo, o governo vai ser assim. Então a nova ordem mundial vai ser assim. Então os países vão assimilando isso aí. Aí eles vêm com um discurso bonito na mídia. Não, nós somos adeptos da globalização, do multilateralismo, da igualdade de voz entre os países. Então o país paupérrimo, né, que não tem uma boa administração, tem uma péssima administração, gasta com, eles dizem de gastos sociais, né? Gasta com tudo que é gente que não quer trabalhar, né? Aí ele fica devendo, quem tem que bancar a conta? O país que faz mais poupança. Onde o povo trabalha, onde o povo poupa e tal. Bom, então voltando aqui, o que acontece? Os Estados Unidos passam a ter vários inimigos, tá? Quais são os inimigos? China, Rússia, França, Alemanha, né? E uma série de outros países com essa vertente esquerdista. Venezuela, aqui na nossa América Latina. Cuba, né? Então, nós estamos vendo um cenário de guerra se aproximando. Outro dia a gente comentou aqui uma notícia que saiu sobre aquela crise com a Huawei, ou a Huawei. A Huawei é fabricante chinês de telefones. Os Estados Unidos não querem deixar o telefone Huawei entrar em áreas estratégicas porque entendem que os chineses estão fazendo o quê? Espionagem. Aí veio uma reportagem da BBC, onde eles disseram assim, o que está acontecendo é um conflito entre duas ordens e não se sabe qual delas vai vencer. As cabeças pensantes do mundo já sabem que essa guerra vai acontecer. Agora nós, os servos de Deus, pela profecia, nós temos que saber de antemão e não temos que estar duvidando das coisas. Vai acontecer uma guerra. Essa guerra vai ser entre os Estados Unidos e outras potências mundiais. E aqui nós podemos alistar os candidatos, né? Os candidatos são esses aqui, ó. China, Rússia, não exatamente nessa ordem. O foco não é esse, né? China, Rússia, França, Alemanha. Essas três primeiras aqui são potências nucleares. Então imagine só o que vai acontecer, né?
Temos aí a Coreia, que a Coreia está colada na China e na Rússia. Aquele do Kim Jong-un, né? Então, irmãos, está aqui, ó. Hoje nós estamos em 2019. Está para finalizar-se o primeiro mandato de Donald Trump. Ó. Ano que vem tem eleições lá, nos Estados Unidos. Ou é esse ano? Não, acho que é ano que vem. Acho que é ano que vem. Tem eleições, aí, ó, já vamos para o terceiro, e aí é o quarto. Se o Trump não for reeleito. Né? Então, irmãos, as coisas estão se aproximando aí, ó. Né? E aí nós vamos ter essa guerra. E vai ser uma guerra prolongada. E agora eu vou agregar uma informação, porque nós já temos a do ano do jubileu lá em 2036, então daqui não passa. E agora nós vamos encurtando aqui o cenário, olha. Nós estamos em 2019. Para 2036, 17 anos aí, ó. Nesse intervalo de tempo vai acontecer a guerra prolongada. E essa guerra vai ter um desfecho lá na frente. Eu não estou falando das primeiras ações da guerra. A gente já comentou que essa é uma guerra que vai ter vários capítulos, né? Alguns ganhos pelos Estados Unidos, mas os capítulos finais serão ganhos pelo Vaticano. Por isso que no versículo 3 de Daniel 11, a Bíblia diz o seguinte: depois, quer dizer, lá na frente, se levantará um rei valente que reinará com grande domínio e fará o que lhe aprouver. Vai vir a nova ordem mundial. Versículo 4: mas estando ele em pé, o seu reino será quebrado e será repartido para os 4 ventos do céu, mas não para a sua posteridade, nem tampouco segundo o poder com que reinou, porque o seu reino será arrancado e passará a outros. A gente sabe que no final o Vaticano vai perder o seu poder, né? Por quê? Porque Deus vai tirar esse poder. Mas nesse meio tempo vão haver várias divisões. Tem uma pergunta ali, sim? Aqui, ó. Esse, quando fala esse rei valente que reinará com grande domínio, ele é do lado do Vaticano, certo? Certo. Uhum. Então ele é um papa. É um papa, é o João Paulo II. Mas vai causar destruição e daí vão reinar 4? Não é ele ainda, né? Em pé, o seu... sim, eu estou me referindo ao final, né? Quando houver a nova ordem mundial, vai se levantar o João Paulo II. Agora sim, você está me comentando de um rei valente, ok, está aqui, verso 3, vai reinar um pouquinho antes, né? Versículo 4, estando ele em pé, o seu reino será quebrado e será repartido para os 4 ventos do céu, mas não para a sua posteridade, nem tampouco segundo o poder com que reinou, porque o seu reino será arrancado e passará a outros, ok? Vou fazer uma errata aqui. Nós vamos ter capítulos dessa guerra ganhos pelos Estados Unidos, mas finalmente os Estados Unidos serão derrotados, né? Só que daí o que acontece? O Vaticano também vai passar por um período de divisões. A gente vê aqui, né? O seu reino será quebrado para os 4 ventos do céu. Mas, ao final, nós teremos a implantação da nova ordem mundial, que aparece em Daniel 11 a partir do versículo 21, que diz assim: depois se levantará em seu lugar um homem vil, ao qual não tinham dado a dignidade real, mas ele virá caladamente e tomará o reino com engano. Quem é que vai enganar o mundo todo? Tem alguém que a vinda dele é com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, com todo engano de injustiça. Esse é aquele que está mencionado aqui no versículo 21. Abram lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. A Bíblia mostra ser ele, o João Paulo II, aquele de Apocalipse 17, o 8º rei. Como é que a gente sabe disso? Vamos lá para 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Versículo 3. Ninguém
de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Filho da perdição. Mas a Bíblia diz em Apocalipse 17, versículo 11, que a besta vai à perdição. Então eu vou tentar encaixar aqui. Vamos apagar o que está para trás, só para sobrar um espaço aqui, e a gente vai encaixar as coisas. Tá? Notem, em Tessalonicenses nós temos o filho da perdição. Lá em Apocalipse 17, versículo 11, tem que a besta vai à perdição. Estão vendo que é a mesma coisa? Ó, perdição é perdição. O filho da perdição é aquele que vai para a perdição. Então é um acraseado aqui. Esse que vai à perdição, o João Paulo II, a gente já sabe, né? Porque já estudou Apocalipse 17. Esse é o mencionado aqui em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Agora, na sequência do texto, a Bíblia nos dá algumas informações adicionais que nos permitem conectar esse texto de Tessalonicenses com o texto de Daniel 11. É isso que a gente vai fazer agora. Olha lá. Versículo 9. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Então, a vinda dele aqui é com todo o engano. Palavra-chave, engano. Agora a gente vai conectar ela lá em Daniel 11. Voltem lá para Daniel 11. Versículo 21. Depois se levantará em seu lugar um homem vil, ao qual não tinham dado a dignidade real, mas ele virá caladamente e tomará o reino com engano. Então ele vem e toma, ou tomará o reino com engano. Então é assim. Ele vai aparecer, ele não era rei, ele vem como papa. Só que ele vai aparecer no mundo, o mundo vai se maravilhar e aí o mundo vai entregar o poder para ele. Sim. Mas aonde se encaixa 42 meses? Onde se encaixam os 42 meses? Ok. Então ele recebe o poder e aí ele vai governar por 42 meses, que vão compor o período final aqui. Aqui, ó, 42 meses. É o reinado de João Paulo II, quando os reis da terra entregam o poder para ele. E de 2036 menos 3 anos e meio, nós estaremos em 2033. Está aqui. Né? Então, em 2033 é quando ele recebe o reino. Agora, quando é que ele aparece? Aparece bem antes, a gente já viu. Ele aparece em 2031. Né? Então, irmãos... Mas o período de atuação dele é de 3 anos e meio ou de 7 anos? Período... Aqui a Bíblia diz o seguinte: quanto tempo ele vai reinar? Vamos abrir lá em Apocalipse 17. Versículos 12 e 13. 12. E os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas receberão o poder como reis por 1 hora, juntamente com
a besta. 1 hora a gente já sabe, é equivalente a 15 dias, né? Então, os 10 reis da terra vão entregar ou vão reinar junto com o João Paulo II por 15 dias. Aí, versículo 13. Estes têm o mesmo intento e entregarão seu poder e autoridade para a besta. Então, eles reinam 15 dias junto com a besta e entregam o seu poder para a besta. Lembrando, por que nós estamos falando que 1 hora é igual a 15 dias? Ora, porque a Bíblia diz em Números 14, verso 34, que um dia também equivale a 1 ano. Então, fazendo a correlação, a gente chega lá, tá? Ora, então, eles reinam juntos 15 dias e entregam o poder para o Papa. E daí? Apocalipse 13, falando da besta, versículo 4. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta. Verso 5. E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. Claro, continuar, porque ele já estava reinando há 15 dias. Né? Então, olha só. Ele reinou aqui 15 dias, né? Aqui. Então foram 15 dias. E aí continua por mais 42 meses. Ora, mas para começar aqui a reinar, quer dizer que ele apareceu antes. Porque lá em Daniel 11 diz, se levantará um vil. Mas ele não tinha autoridade real. Então quer dizer que o Papa vai aparecer no mundo aí, e o povo vai, e aos poucos o mundo vai se curvando a ele. Isso demora um tempo. Ou seja, o quarto reino aí faz parte dos 10 blocos econômicos mundiais que entregarão seu poder e autoridade à besta? Esse quarto, vamos lá, o quarto presidente americano. Eu já entendi a dúvida. A dúvida está no seguinte. Ora, tudo bem, vem esse quarto presidente americano, ele se envolve com guerra contra os outros países. E daí? Quando é que vem a nova ordem mundial, que ele se organiza e tal? Depois. É aí que a gente vai ver agora em Daniel 11. Quer ver? Vamos voltar para Daniel capítulo 11. E mesmo os Estados Unidos hoje faz parte dos 10 blocos. Aí foi colocado, os Estados Unidos fazem parte dos 10 blocos. Hoje, os 10 blocos, segundo o mencionado na Bíblia, ainda não foram formados. Né? Por quê? A Bíblia diz que os 10 chifres que viste são 10 o quê? Reis. Quer dizer que vão ser 10 monarquias. Enquanto não se formar 10 super países com governo monárquico, com rei no trono, né, não chegamos àquele momento. Um detalhe, essa semana até eu recebi uma notícia, veio pelo MSN aqui. Você sabia que o bisneto da princesa Isabel está articulando para voltar a ser rei aqui no Brasil? O tal do Orleans de Bragança. E faz pouco tempo atrás, foi em Brasília, foi bem recebido até por vários deputados e tal. E que um membro da família Orleans de Bragança quase foi o candidato a vice do Jair Bolsonaro? Né? Então, irmãos, o que acontece? Eles estão comendo pelas beiradas, estão vindo aí, ó, né? Então, as coisas estão acontecendo. Qual que é a ideia? E eles vêm com cada argumento, e aí você começa a entender aonde as coisas vão chegar. Só fazendo um breve parênteses aqui, mas eu não vou me perder aqui. Parênteses é o seguinte, a mídia está bombardeando o povo com uma série de notícias para fazer o povo não acreditar em nenhum tipo de governo. Não vale nem direita nem esquerda. Por quê? A ideia é sempre a mesma. Você cria o problema e depois você apresenta a solução que você já queria impor. Entende? É ordem a partir do caos. Então o problema é, esse país é uma república, mas a gente vai querer transformar esses países todos em monarquia. Então o que a gente vai ter que fazer? Primeiro teve um plebiscito lá atrás. Vamos ver se o povo aceita. Vai que o povo aceita. Se aceitar, ficou mais fácil, né? Em 93, se eu não me engano, tivemos, ou quem teve, votou para ver se o país ia ser uma república ou uma monarquia. Lembram disso? Sim. Quem que ganhou? República. Sim. Monarquia ganhou, acho que 14% só dos votos, né? Depois, daí começou um outro trabalho, né? De tal maneira que hoje, boa parte do brasileiro diz assim, todo mundo que subir lá em cima, ninguém está pensando na gente, é tudo corrupto, tem que soltar uma bomba lá em Brasília, destruir todo mundo e tal, né? A gente escuta isso várias vezes.
Era exatamente o que queriam que o povo pensasse. Qual é a solução que eles vão trazer? Monarquia. Qual o argumento que eles estavam usando? Não, olha, se fosse um rei no trono, não ia ter esse problema todo que a gente está vendo no Congresso. Ele ia simplesmente dissolver o Congresso e ia convocar novas eleições para novo parlamento. Simples assim, né? Quer dizer, eles olham considerando que o rei ia ser bom, ia ser temente a Deus, justo, pensando no bem da população. Mas se viesse um tirano. Agora, a história demonstrou que ocorre normalmente o contrário. O rei é um déspota, né? É uma pessoa que pensa só nele e na sua família. Só é favorecido quem é amigo dele e da sua família. Isso é uma monarquia, normalmente. Certo? Então, isso é um problema. Eles estão trabalhando e dentro de poucos anos isso vai acontecer. Nós vamos passar por movimentos políticos internos muito fortes dentro do Brasil e em outros países nos próximos anos. Preparem-se, é o que vai acontecer. Essa paz que nós temos aqui não vai durar muito tempo. Esse governo Jair Bolsonaro aqui é o último respiro que a gente está tendo aqui, né? Porque eles meio que estão assim, levando as coisas com rédea curta, certo? Até quando? Não sei. Não sei. Mas é o último respiro que nós temos de relativa paz. Depois nós vamos virar um país em convulsão. Até nós chegarmos naquilo lá, né? Então assim, hoje é o tempo que nós temos, né, de aproveitar, pregar, etc. Bom, não vamos perder o foco, tá? Então, tem o segundo, o terceiro, quando chegar o quarto presidente americano, chegamos no período da guerra anunciada em Daniel, capítulo 11. O que eu vou recomendar para vocês? Olha, querem entender bem o capítulo, todos os versos, comprem o livro, porque assim, são 45 versículos, não tem como explicar aqui num sermão. Ia cansar os irmãos não iam entender. Nós temos o livro aqui, porque eu não estou vendo na mesa, né? Mas se tiver algum, a gente até mostra. Tem aqui? Não, aqui não. Então, irmãos, mas já temos um livro sobre Daniel 11, tá? E no livro você fala sobre os 10 blocos? Sim, o livro fala sobre os 10 blocos, né? Quando vem a nova ordem mundial, tudo certinho, né? Para ficar encaixado. Aqui a gente vai tentar encaixar, mas assim, o livro fala com mais detalhes, óbvio, né? Não tem como a gente ser tão detalhista aqui. Daniel 11, vamos lá para Daniel 11, versículo 5. Não, eu vou chegar direto aqui. Vai ter que ser aqui. Falando do rei do sul. Para entender o contexto, a gente vai ter que ler desde o 5, tá? E se fortalecerá o rei do sul e um de seus príncipes, e este se fortalecerá mais do que ele, e reinará, e domínio grande será o seu domínio. Mas, ao cabo de anos, eles se aliarão. E a filha do rei do sul virá ao rei do norte para fazer um tratado, mas não conservará a força do seu braço, nem ele persistirá, nem o seu braço, porque ela será entregue, e os que a tiverem trazido, e seu pai, e o que a fortalecia naqueles tempos. Agora parece difícil de entender, mas quando isso aqui se cumprir, vai ser ler história, vai ser muito fácil, vai parecer o jornal do dia. Porque aqui ele não está colocando símbolo nenhum, só está contando uma história. Olha, assim, 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 assim. Vamos tentar esmiuçar, tá? E se fortalecerá o rei do sul. Daniel 11 fala de uma batalha entre reis do sul e do norte. E os reis do sul e do norte já foram identificados quando a gente tratou de quem ia protagonizar a guerra aqui, né? Um deles, Estados Unidos, outro, Vaticano, representado aqui pelos seus apoiadores. Quem é quem na história? Em Jeremias capítulo 1, a Bíblia menciona o rei do norte e diz ser ele o rei da Babilônia. O livro de Jeremias, para quem não sabe, o foco dele é a invasão e a tomada de Jerusalém pelos babilônios.
Nesse contexto, no versículo 14, ele diz assim, Jeremias o quê? Jeremias 1, versículo 14. Disse-me o Senhor, do norte se descobrirá o mal sobre os habitantes da terra. Pois eis que eu convoco todas as famílias dos reinos do norte, diz o Senhor, e virão, e cada um porá o seu trono à entrada das portas de Jerusalém, e contra todos os seus muros em redor, e contra todas as cidades em Judá. Então o rei do norte era a Babilônia. Babilônia era a crente na Trindade. Daí fica fácil a conexão com os dias de hoje, né? Quem é que ventila a crença na Trindade para o mundo todo? O Vaticano. Então ele assume esse personagem de rei do norte. Rei do norte. O Vaticano, ou seja, o Papa, o rei do norte. Está aqui. Rei do norte é o Papa. E aí o rei do sul é o contrário dele, o que já foi identificado lá no início do capítulo 11, no caso, o presidente americano. Presidente dos Estados Unidos da América. Identificados os atores, agora é só seguir a história. Verso 5. Se fortalecerá o presidente americano, o rei do sul, e um de seus príncipes, um dos que compõem o seu governo. Um dos seus príncipes, se fortalecerá mais do que ele. Em vários governos ocorreu de que uma figura protagonizou mais do que o próprio presidente. Um exemplo se deu aqui no Brasil com Fernando Henrique Cardoso, quando ele foi ministro foi da Economia, se eu não me engano, antes de ser presidente, não foi? Foi quando aí implantou-se o Plano Real, certo? Quem era o presidente na época era o Itamar Franco, e acabou que o Itamar Franco ficou em segundo plano e quem realmente cresceu no cenário foi o Fernando Henrique Cardoso. Então, o que a Bíblia está tratando é de um cenário semelhante a esse que a gente já viu, né? Tem o presidente, mas de repente uma figura dentro do governo acaba ficando mais proeminente. Um de seus príncipes se fortalecerá mais do que ele e reinará, e domínio grande será o seu domínio. É o que aconteceu aqui no Brasil, né? O ministro, de repente, se tornou o próximo presidente. Tá? Versículo 6. Mas, ao cabo de anos, eles se aliarão. Quem? Rei do sul e rei do norte. A filha do rei do sul virá ao rei do norte para fazer um tratado, mas não conservará a força de seu braço. Nem o rei do sul, nem ele persistirá, nem o braço do rei do sul. O que está dizendo aqui? Quem é filha? Mulher na Bíblia representa a igreja. Ok. A filha do rei do sul tem que ser uma igreja que nasceu nos Estados Unidos. Né? Existiram várias que nasceram lá, mas tem uma especificamente que não tem acordo com o Vaticano, ou pelo menos quando nasceu não tinha, e aqui passa a ter. Era a igreja que guardava o sábado, que o Vaticano apregou o domingo, certo? Então esta era a igreja adventista do sétimo dia. Aqui é dito que ela vai, né, se alinhar com o Vaticano, vai buscar fazer um tratado. Mas ela vai, agora nesse contexto da profecia, enviada pelo governo americano. Ou seja, ela cumpre um papel político aqui, né? Ou seja, não é só ir de moto própria, eu estou indo lá no Vaticano, mandei o representante. Não é assim. Aqui diz que há uma união. É o governo americano junto com essa igreja. Opa, então tem um tratado aqui, né? Há uma conversa antes, depois ela vai, não, você vai, mas você vai para tratar de tecer uma aliança política com um propósito específico, né? Só que é dito assim, ó, nem ela, nem o governo americano vão se beneficiar disso, não vão conservar a força do seu braço. Na Bíblia, o braço representa a força. Se for de um país, é a força do exército. Se for de uma igreja, é o poder que ela tem de atuar com liberdade, né, de fazer os seus projetos, de cumprir e tal. Ambos vão perder essa liberdade, tanto a igreja quanto os Estados Unidos. Por quê? Ora, porque o Vaticano não está alinhado com os projetos de Deus. O Vaticano está apregoando a crença no domingo.
Então acontece que quando o país da liberdade religiosa, os Estados Unidos, vai buscar fazer acordo com o inimigo da liberdade religiosa, que é o Vaticano, vai perder a bênção de Deus e vai perder a proteção de Deus. Quando a Igreja Adventista, que nasceu sendo a depositária da verdade do sábado, se alinha com a igreja que está apregoando a mentira do domingo, também vai perder a bênção de Deus e não vai conservar a força do seu braço. Então a lógica por trás da revelação é essa, né? Quem se afasta dos projetos de Deus e vai buscar se estabelecer por aliança política, vai se dar mal. Vai perder a bênção, vai ser conquistado. Ou seja, quando os Estados Unidos se alinharem com o Vaticano, rapidamente vai vir a ruína nacional. E a Igreja Adventista também, rapidamente vai ver a sua ruína. Continua aqui. Eles não persistirão. Por quê? Porque ela será entregue. Ah, isso é uma coisa que ela não espera. Mas no momento certo, os Estados Unidos vão entregar os adventistas na mão do Vaticano. Imagina o que vai acontecer com eles. Né? Outra coisa, ela será entregue. Ah, vocês querem ter uma ideia do que vai acontecer? Lembrem do que aconteceu na época de Hitler, dos judeus. O ódio não passou. Não estou exagerando. Não estou exagerando. Qual é a característica dos judeus? Guardam o sábado. Qual é a razão pela qual eles foram quase dizimados? Por causa dessa. Não tem outra razão não, irmãos. Não pensem em outras coisas. Ela será entregue, os que tiverem trazido ela serão entregues, o seu pai e aquele que a fortalecia. Ou seja, ela e o governo americano todos vão estar no barco da destruição. Verso 7. Mas do renovo das suas raízes, um se levantará em seu lugar. Então, do renovo das raízes, quer dizer, alguém vindo de dentro dos Estados Unidos, um renovo das raízes daquele rei do sul. Se levantará em seu lugar, virá com o exército, entrará nas fortalezas do rei do norte, operará contra elas e prevalecerá. Aqui está um capítulo da guerra prolongada que é vencido pelo rei do sul. O primeiro capítulo da guerra, quem ganha? Estados Unidos. Né? Agora, ganhar uma batalha não significa ganhar a guerra. Ele entra, prevalece contra o rei do norte e diz que leva, verso 8, vai levar os seus deuses, suas imagens, os utensílios de prata e de ouro, vai levar cativos para o Egito. E por alguns anos ele persistirá contra o rei do norte. Ora, qual que é o lugar que está cheio de imagem, cheio de ouro? O Vaticano. Quer dizer que os Estados Unidos, ao vencerem a guerra, vão se apropriar de muita coisa aí que pertencia ao Vaticano, certo? Nós já estamos a esta altura aqui, ó. Só um pouquinho, esse no renovo das suas raízes é aquele que se tornou mais proeminente do que o presidente? Se esse renovo é aquele que se tornou mais proeminente, essa é a pergunta. Do 7, né? Entendo que não, porque aquele que era proeminente ele ficou no passado ali, né? Já fez aliança tal, depois veio outro. Ou seja, os eventos finais serão rápidos, muita coisa vai acontecer, vai ser um cenário bastante conturbado. E note como isso não é difícil. Nós vivemos isso no Brasil. Dentro de 3 anos, nós tivemos 3 presidentes. Nós tínhamos a Dilma Rousseff, aí ela sofreu impeachment, entrou Michel Temer, durou 2 anos e agora já temos o Jair Bolsonaro. Nós estamos em 2019. Em 2016, de 2016 para cá, 3 presidentes, entendem? Então as coisas hoje podem parecer muito estáveis lá nos Estados Unidos, mas nem sempre serão assim, né? Continua. E aí, irmão, só vou colocar isso porque... Por que Deus está permitindo que as coisas aconteçam aqui no Brasil? Primeiro, porque Ele deu mais luz aqui, para que nós possamos entender o que vai acontecer lá na frente. Então a gente vivencia o cenário aqui e consegue entender o que vai acontecer lá, se nós formos sábios.
Agora, se nós adotarmos aquela postura de, não, eu sou cético, eu sou pragmático, eu só acredito quando eu vejo, eu não vou ser dado a especulações e tal, pois é, você é daqueles que na época do dilúvio foram levados pelas águas, né? Então vamos voltar aqui. Versículo 9. E entrará no reino do rei do sul e tornará para a sua terra. Então, nesse capítulo de guerra prolongada, a primeira vitória americana. Versículo 10. Mas seus filhos, os filhos do rei do norte, intervirão e reunirão grande número de exércitos. E um deles virá apressadamente e inundará e passará. E voltando levará a guerra até a sua fortaleza. Então, dessa vez, os aliados do Vaticano vão avançar e vão chegar até a fortaleza. Quando a gente fala fortaleza de um país, o que a gente pode entender? Eu posso entender como locais fortificados, eu posso entender como a própria capital do país, enfim, depende do contexto, né? Mas chegar até a fortaleza é um lugar perigoso, né? Porque a fortaleza é onde você garante ali a tua sustentação na guerra, né? Mas por que os cativos ali para o Egito? Desculpa perguntar, mas eu estou estudando esse capítulo hoje, Não, falar levar cativos para o Egito, a ideia é a seguinte, o Egito sempre representou o mundão, né? O pecado. E outra, que o Egito também é chamado no Antigo Testamento de besta do sul. Se quiserem procurar aí, querem procurar na Bíblia, tipo computador, né? Irmão Cândido aí, que é expert nessa parte aí, o Egito é chamado de a besta do sul. Tanto que nessa época, lá no passado, quando você fala rei do norte e rei do sul, se você olhar no mapa, o rei do sul é o Egito. Por quê? Isaías 30, verso 6. Tá lá, tá aqui o lugar lá, a terra de Israel, Palestina lá. Para o norte, mais ou menos aqui, a gente tem a Babilônia. Então aqui era norte, né? Então aqui está o nosso mapa. Aqui já começa o continente africano e aqui está o Egito. Então, quando ele fala levará para o Egito, pode-se entender tanto, estão levando para os Estados Unidos aquilo que foi conquistado, né? Quanto também levando para quem ama o mundão, né? Porque o Egito sempre representou o mundo, né? Tanto que o povo de Israel, quando estava no deserto e caía em pecado, eles queriam voltar para o Egito, não era assim? Sempre, quero ir para o Egito, as panelas de carne do Egito e tal, aquelas coisas todas. Tá aí. Então, aqui era o sul. Isaías 30, verso 6, para quem quer anotar. Deixa eu ver se é esse mesmo. Esse gráfico também está no livro? Não. Esse gráficozinho assim? Tem no livro. Só esse detalhe que a gente não fez essa junção. Mas daí nós mandamos o gráfico via Zap. Lembra? E depois a gente passa para você via WhatsApp. Temos o gráfico em PDF, né? Então, Isaías 30, verso 6. Peso dos animais do sul. Verso 7, porque o Egito os ajudará em vão e para nenhum fim. Então tá aí. A ideia é o rei do sul, Egito, né? Bom, voltando. Então agora os aliados do Vaticano vêm no segundo capítulo da guerra e chegam até a fortaleza americana. E aí o que acontece? Reação americana. Versículo 11. Então o rei do sul se exasperará e sairá e pelejará contra ele, contra o rei do norte. Ele porá em campo grande multidão. O rei do norte vai pôr uma multidão de exércitos contra os Estados Unidos. E a multidão será entregue nas suas mãos. Os Estados Unidos vencem a batalha. Verso 12. E aumentando a multidão, o seu coração se exaltará. Mas ainda que derribará muitos milhares, não prevalecerá. Quero fazer uma pausa aqui. Esta época vai ser um momento de prova da nossa fé. Assim como foi em termos de Apocalipse 17, quando Bento XVI renunciou e o Francisco veio a aparecer votado como Papa.
Eles vão dizer que essas profecias que falam de lei dominical não tem nada a ver, está tudo errado. Essas profecias de que ia haver a ruína nos Estados Unidos não tem nada a ver, que eles estão mais prósperos do que nunca. Essas profecias de que ia haver a nova ordem mundial e que o Papa ia governar, estão todas furadas, porque os Estados Unidos ganhou a guerra. Ou seja, aparentemente, tudo aquilo que a profecia fala que vai acontecer para o tempo do fim, vai aparecer que não se cumpre. Vai parecer que não se cumpre. E essa vai ser a prova da nossa fé. Porque a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção dos fatos que não se veem. Só que, o que nós devemos fazer então? Continuar pregando e esperar. Vai ter muita oposição. Como tem, né? Hoje tem gente zombando. Cadê o Papa João Paulo II? Bom, eu tenho sido levado a responder. Aguarde e confira. Né? Se tardar, espera. Virá. Ora, aqui a mesma coisa. Só que a Bíblia diz, tudo bem, ele vai derribar milhares, mas não vai prevalecer. Versículo 13. Porque o rei do norte tornará e porá em campo uma multidão maior do que a primeira, e ao cabo de tempos, isto é, de anos, virá à pressa com grande exército e com muita fazenda. Verso 15. E o rei do norte virá e levantará baluarte e tomará a cidade forte, e os braços do sul não poderão subsistir. E aí, irmãos, a sequência dos versos até o versículo 20 fala da vitória dos aliados do Vaticano e o tempo que antecede a vinda do Papa João Paulo II. Depois dessa vitória dos aliados do Vaticano é que vai haver o impacto do asteroide e aí vai vir o João Paulo II. Quinta trombeta, né? O João Paulo II vem logo depois do asteroide. Ele vai aparecer logo depois do impacto do asteroide. Irmãos, muita coisa está por vir. E quem não quiser crer vai ser levado pelo engano. Quem vai ser salvo? Quem for crendo na revelação progressiva da profecia. Não basta crer no que aprendeu até aqui, até ontem. Note que quem tinha aprendido as profecias e acompanhado até 2013, 2014, 2015, se não acompanhar o que vem até hoje, vai ser levado de novo pelos enganos. Porque tem coisas aqui que esclarecem cenários que a gente vai vivenciar que antes não estavam claras. E podem levar a derrubar a fé. Olha, hoje eu falo com pessoas conhecidas, até de nós todos aí, que não acreditam mais em Apocalipse 17. Pessoas que já ajudaram na pregação, inclusive. Então não basta você vir com a profecia ter um tempo e falar, não, até aqui eu acreditei, já está bom. Não está bom. A profecia continua clareando na mente do servo de Deus, né? E nós precisamos ter mais e mais luz até o final. Aqueles que andarem na luz progressiva da profecia, esses vencerão. Aqueles que não andarem serão derrotados, né? Irmãos, nós vamos fazer uma pausa por aqui. Nós não queremos estender demais, senão acaba que não se absorve aquilo que se estudou. Já foi bastante, inclusive. Né? Bastante conteúdo. Mas deu para entender? Sim. Então nós vamos fazer uma breve recapitulação. Certo? Acompanhe aqui no quadro, por favor. Vamos tirar o que pode desviar a atenção. E vamos lá. A história toda começa quando, em 2003, inicia-se a contagem dos presidentes americanos. Segundo a profecia, depois de 2003 ainda virão 3 presidentes. E o 4º se envolverá numa guerra com os aliados do Vaticano. 2 desses presidentes nós já conhecemos. Barack Obama, já é passado. Donald Trump, presente. Um 3º há de vir e o 4º se envolverá na guerra. Quando começar nesse contexto, vai tentar se fazer uma aliança com o Vaticano. Essa aliança que vai trazer como consequência a ruína americana. Mas a ruína americana não vai ser imediata.
essa aliança também vai trazer como consequência a ruína da igreja adventista. Entenda-se, também essa ruína não vai ser imediata. E aí começa-se a guerra. Essa guerra nos mostra pelo menos 2 grandes batalhas sendo vencidas pelos Estados Unidos. Então, Estados Unidos vencem pelo menos aqui 2 grandes batalhas. Mas passam-se então alguns anos e aí tem o outro capítulo, o 3º capítulo, quem vence é o Vaticano. Está o 3º capítulo aqui. E depois que o Vaticano vence, ou seja, que os países aliados vencem a guerra contra os Estados Unidos, é estabelecida a nova ordem mundial. E aí é que vem o asteroide, o João Paulo II, etc. Né? Ou seja, aqui haverá uma grande quantidade de eventos ocorrendo em pouquíssimo tempo. Porque quando chegarmos aqui nos 42 meses, já faltam 3 aqui em João Paulo II, quando ele vem, né, logo depois do asteroide, são cerca de 5 anos para o fim. Então, o que eu posso dizer para vocês? Tudo isso aqui, ó, até essa guerra prolongada, vai nos levar até 2031. Há quantos anos nós estamos? De 2019 para começar uma guerra que vai ter já um desfecho lá pelos idos de 2031. É pouco tempo, irmãos, pouco tempo, né? Então, olha, eu gostaria que os olhos de todos fossem abertos. Eu ando durante o dia e eu medito nas coisas que vão acontecer, né? Eu fico ponderando, né, naquilo que Deus espera de nós, o que nós devemos fazer e tudo, né? Sim. O tempo em que a nossa fé vai ser provada seriam as 70 semanas? Se o tempo no qual a nossa fé vai ser provada seriam as 70 semanas? Nesse particular, não necessariamente, né? Também vai ser um tempo de provação, mas pode começar antes, né? Mas está envolvido, sim, está envolvido. Pode fazer parte. Irmãos, deu para ter uma ideia do cenário? Voltaremos a falar. Voltaremos a falar, né? Claro, porque na medida em que o tempo vai andando, aqui ó, podem ter certeza que em 2023, quando nós estivermos revisitando esse tema, o cenário vai estar bem mais claro, certo? Porque na medida em que passa o tempo, a gente assimila melhor o que aprendeu, né? E a gente começa a ver as coisas se encaixando mais, né? E o cenário vai ficando mais claro. Mas eu recomendo para vocês algumas leituras que vão facilitar o entendimento. Principalmente os livros novos que saíram agora, né? Nós temos esse aqui, que é o História da Verdadeira Igreja. Temos aqui o 8º, que é atualizado. Temos o Daniel 11, né? Que saiu também faz um mês. E vamos ter agora na sequência o Daniel 8. Vocês têm bastante leitura. Eu estou falando de quase 400 páginas de leitura. Então, tem uma boa atividade, né? Aproveitar bem aí as tardes ou as manhãs, não sei como é que é o horário de cada um, as noites, né? Os sábados à tarde, né? Às 2 da manhã. Às 2 da manhã, enfim, né? Aproveitem. Gente, vocês têm um tesouro na mão disponível, que é o conhecimento, né? Façam bom uso do conhecimento. Façam bom uso dele. Assimilem esse conhecimento, né? Porque daí quando chegar o tempo, vocês vão poder se lembrar do que estudaram, do que viram e tal, né? Vocês vão estar muito melhor preparados para enfrentar aquilo que vem, né? Irmãos, fica o apelo. O apelo é assim, né? Está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Versículos 20 e 21. Não desprezeis as profecias. Examinai tudo, retende o bem. Quem gostaria de fazer esse propósito com Deus? Fala assim, olha, eu quero examinar as profecias, quero reter tudo, quero estar firme. Amém.
vamos acompanhando a luz em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos colocar-nos de joelhos e falar com Deus. Santo e bom Deus, que nos altos céus habitas, agradecemos a Tua revelação, pedimos que o Senhor derrame o Teu Espírito sobre nós, sobre a Tua igreja, e venha cada vez mais abrir o nosso entendimento. Amém. Para que nós possamos compreender, ó Deus, e compreendendo, possamos ensinar e fazer bom uso, Senhor, dessa mensagem que o Senhor tem nos entregue. E que a luz, então, ela possa chegar a muitos lugares. Pedimos ao Senhor que continue nos guiando, esteja conosco nos dias que temos pela frente, que possamos usá-los com sabedoria, sabendo que falta pouco tempo. Abençoe, Senhor, os esforços evangelísticos e que todos nós, Senhor, estejamos empenhados e unidos neles, para que todas as almas sejam advertidas. Pedimos, Senhor, estas bênçãos, que o Senhor nos leve na Tua paz, em nome de Cristo Jesus. Amém. 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 Você que nos assiste, estendo o convite para continuar conosco, nos acompanhando nas transmissões que ocorrem sempre aos sábados, em 2 horários. 15 para as 10 da manhã, Escola Bíblica das Crianças, e 11 horas da manhã, Mensagem do Culto. Você nos encontra no canal youtube.com/TV Advertência Final. E também aprende mais sobre o ministério e a sua mensagem pelo site advertenciafinal.com.br. Se o teu interesse é ter os livros ou se preparar para dar o passo do batismo, entre em contato pelo WhatsApp. Nosso número 55 é o código do país, DDD 41 99509 8425. Nós vamos ficando por aqui, mas não sem antes invocar as bênçãos do Senhor sobre a tua vida. Convidamos que você feche os teus olhos, vamos falar com Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e de ti tenha misericórdia. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Amém. Amém. Deus te abençoe. Espero estarmos juntos nas próximas oportunidades. Até lá.